Prepara-te. Aleluia. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. O pastor Vitor estava falando do bolo aqui. Quanto mais mexe, mais aparece. Eu só vou lavar a bandeja para o Moab servir depois aí, porque ficou difícil aqui agora, viu, irmãos? Só Jesus para dar graça para nós. Ainda bem que ele dá, né? A batata assou aqui, irmão. Isso é sinal que tem fogo. Se tem fogo, nós vamos ser queimados. Amém? Ruim essa batata tivesse crua. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Quando a pastora Edjane estava pregando, eu estava intercedendo por ela. Falando, Jesus, tira ela da mulher adulta. Volta ela para Neemias, Senhor. Em nome de Jesus, fecha o céu aí, porque senão vai ficar difícil. E eu queria ministrar nesta noite sobre a mulher adúltera. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, o versículo de número 1 em diante. Você que foi achando vai dizendo, eu. Isso é coisa de doido, irmão. Ficar na igreja até 1 hora dessa, 6 horas da manhã, ouvindo uma mensagem, uma atrás da outra. Quantas vezes as pessoas reclamam de um culto de 2h30, que quando está dando 10 horas, eles começam a reclamar, falam, tá tarde, esse pastor não vai parar de pregar não. Mas Jesus sempre separa a elite, amém? Aqueles que são apaixonados pela palavra e que mesmo que se tiver 20 mensagens, uma atrás da outra, ele continua dando glória. Então não dorme não, vamos dar mais um pouquinho de glória aí, que nós temos até 8 horas da noite aí, e tem mais mensagem vindo aí para edificar as nossas vidas. É bom meditar na palavra, na lei do Senhor, dia e noite. Amém? Meditamos à noite, vamos começar a meditar agora durante o dia. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1. Quantos acharam? Amém? Pastor José, obrigado. Evangelista de Jorge, mais uma vez, somos da casa. E sinto à vontade aqui nesta noite, por vocês confiarem este microfone em nossas mãos. A palavra de Deus diz assim, porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério, e na lei de Moisés mandou que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra. E como insistiram, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe, aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornou a inclinar-se e escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos. E ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mas somente a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse Jesus, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Podemos assentar nesta noite? Gostaria de tomar base nesse texto e meditar sobre algo que Deus colocou ao meu coração. A madrugada passada eu perdi a noite de sono e melhor hora que a gente tem para buscar mensagem, buscar a palavra de Deus, buscar a face de Deus é de madrugada. E fiquei até amanhã meditando em quão profundo é esse texto que o Senhor Jesus deixou para que eu e você pudéssemos estar aqui nesta noite meditando. Nesse texto, Jesus vai mostrar que a graça dele é quem cobre todo o pecado. A graça de Jesus Cristo veio não para condenar, não para acusar, mas para livrar todo mundo do pecado. E nesse texto nós sabemos que a graça ela só poderia ser exercida após a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição. Então, quando Jesus estava ainda vivo, estava sobre a face da terra, andando, nesse texto que nós lemos, a lei ainda estava em vigor. E Jesus estava sobre a face da terra para cumprir a lei. E aqui, meditando nesse texto, eu descubro o problema dos fariseus, dos escribas, não era somente com a mulher. Eles não tinham nem tanto interesse em apedrejar aquela mulher. Eles queriam pegar Jesus. Primeiro, naquele tempo, a lei, neste momento aqui que nós lemos sobre o apedrejamento, não estava tanto em vigor.
E eles não tinham o direito de exercer a condenação de morte para aquela mulher, e nem tampouco de exercer a execução de morte daquela mulher. Por quê? Porque isso só poderia vir das autoridades romanas. Nenhum judeu tinha o direito de exercer e de executar a pena de morte sobre qualquer pessoa. Para isso acontecer, deveria ser as autoridades que estavam sobre Roma naquele tempo. Então eu descubro que o interesse deles era de pegar Jesus. Eles queriam pegar Jesus em uma cilada, fazer com que Jesus quebrasse a lei. Se Jesus condenasse aquela mulher ao apedrejamento, eles iam acusar Jesus de crueldade, falar: o Senhor é cruel. Se Jesus não obedecesse e falasse que a lei estava errada, eles iam acusar Jesus falando que Jesus estava quebrando a lei. E nós vamos descobrir nesse texto aqui de que a graça de Deus está sobre as nossas vidas nos dias de hoje. E aquilo que era muitas das vezes para nos impulsionar, muitas das vezes está nos parando. Nós estamos diante de um texto que muitas pessoas gostam de pegar esse texto para esconder pecados nesse texto. Eles gostam de pegar esse texto como base, dizendo: se Jesus não condenou a mulher adúltera, quem somos nós para condenar alguém, ou quem é você para condenar alguém? E realmente a Bíblia não nos dá esse direito de julgar e nem condenar ninguém. Mas nós precisamos entender de que a graça de Deus, quando ela se revelou a mim, quando ela se revelou a você, ela tinha um propósito de nos levar numa dimensão bem maior do que tudo que nós temos vivido, e isso já foi pregado aqui nesta noite. A graça de Deus, talvez se eu perguntar para você o que significa graça, eu creio que todos aqui vão saber responder, mas o que me interessa nesta noite não é o que é graça, e sim qual o valor da graça de Jesus nas nossas vidas. Que valor que nós temos dado a essa graça que se manifestou na vida de todos os homens. Para nós refletirmos nesse texto, nós precisamos entender algumas coisas nesse texto. E como nós sabemos que Jesus estava ali no tempo da lei, nós descobrimos que pela lei foi que se manifestou a graça. E quando os fariseus pegam aquela mulher e colocam ela aos pés de Jesus Cristo, eu começo a entender que a graça de Deus é justamente isso que nós vamos aprender aqui nesta noite. Quando nós temos o privilégio de estarmos na presença de Jesus Cristo, nós temos o privilégio de sermos apagados das nossas vidas toda acusação, todo pecado, toda condenação. Essa mulher, a Bíblia não disse quanto tempo ela passou aos pés de Jesus Cristo, mas eu creio que foi pouco tempo. Não se revela tanto qual foi esse horário, qual foi o tempo que ela esteve com Jesus, mas eu quero te dizer que foi menos do que 24 horas. E se nós estamos 24 horas na presença desse Jesus, aquela mulher com tão pouco tempo recebeu tanta coisa de Jesus, imagina nós nesta 24 horas aqui que estamos passando aos pés de Jesus Cristo. A mulher estava sendo condenada à morte, eles levam ela a Jesus Cristo e ela estava ali entre a vida e entre a morte. E eu descubro que no tempo da graça, o maior problema da graça não é o pecado. O maior problema da graça é o pecador morrer no tempo da graça em pecado. Aí que a coisa vai estreitar, porque enquanto estamos vivos ainda tem esperança. Enquanto nós estamos ainda respirando, nós ainda temos esperança de que talvez alguém na sua família, alguém na minha família ainda vai se converter, por mais pecador que ele seja, por mais que as pessoas tentam condenar, tentam dizer que não tem mais jeito, que não tem mais solução, se ela ainda está viva, ela ainda pode ter um encontro com Jesus Cristo. Porque o que interessa para Jesus Cristo não é a maneira como nós viemos à presença dele, e sim como nós vamos sair da presença dele. Todas as pessoas chegavam até Jesus Cristo de uma maneira, e ninguém que teve um encontro com Jesus Cristo saiu da mesma maneira. E é aqui que eu descubro que para que nós venhamos desfrutar da graça, a verdadeira graça do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, não há mais tempo de nós ficarmos entrando na presença de Deus e saindo da mesma maneira. Não há mais tempo de nós desfrutarmos aqui de 24 horas ouvindo palavras, recebendo a graça de Deus sobre as nossas vidas, e isso não causar impacto nenhum nas nossas vidas. Amanhã a nossa vida é a mesma, segunda-feira a nossa vida continua a mesma, ouvimos palavras, passamos 24 horas na presença de Deus, e aí eu pergunto, qual o valor da graça de Jesus para nós nos dias de hoje? E eu queria nesta noite falar sobre apedrejamento, e eu queria intitular essa mensagem: apedrejando a minha alma. Por quê? Porque eu não posso julgar o irmão, eu não posso condenar o irmão, mas a minha alma eu posso.
Os meus pecados, eu posso chegar diante de Jesus Cristo com a minha alma e falar: mestre, a minha alma está passando por assim, 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 assado. O que devo fazer? Pode ter certeza, a lei apedreja ela. Apedreja a sua alma, porque Deus está prestes a fazer coisas grandes. Mas para isso nós temos que matar a nossa alma. A mulher tem o privilégio de estar com Jesus Cristo. A sentença que Jesus vai dar para essa mulher não é de morte, e sim de vida. E um verdadeiro encontro com Jesus Cristo, irmãos, ele traz vida e não traz morte. Quantas vezes nós ouvimos pessoas que eu tive um encontro com Jesus e foi tremendo, e passa um tempo, aquela pessoa morre. É impossível de acreditar de que esse encontro foi verdadeiro. Talvez ele foi levado por emoção, talvez ele foi levado por algum momento que ele estava triste, abatido, e a palavra naquela noite falou com ele e ele decidiu aceitar Jesus Cristo. Ele aceitou, mas ainda não teve um encontro. Porque todo aquele que tem um encontro com Jesus Cristo, ele recebe vida. Todo aquele que tem um encontro com Jesus Cristo, ele sai sabendo quem ele era e quem ele é em Cristo Jesus. E no tempo da lei, a Bíblia diz que se pecasse, a sentença era certa, era morte. Pecou, tem que morrer. E no tempo da graça, é necessário nós aprendermos isso e guardar. Não é pelo fato de nós estarmos no tempo da graça que não existe mais lei. Quando nós estamos no tempo da graça, é aí que a lei começa a ter valor na minha vida e na sua vida. Porém, a lei foi cumprida toda em Jesus Cristo. Quando nós estamos em Jesus Cristo, a lei que ele cumpriu, nós através deles conseguimos cumprir. Através do sangue de Jesus Cristo, nós conseguimos cumprir essa lei. A mulher tem o privilégio de ser julgada por Jesus Cristo. O maior privilégio que o ser humano tem é quando ele tem alguma causa, quando ele tem algum problema, quando ele tem alguma dificuldade, ele poder contar com Jesus e falar: Jesus, nas tuas mãos eu coloco a minha causa. Julga a minha causa. Nas tuas mãos eu coloco os meus problemas. Julga os meus problemas. Aquele povo, os fariseus, escribas, eles estavam tentando acertar, tentando pegar Jesus Cristo, e eles descobriram que a pior bobeira da vida deles foi ter levado aquela mulher até Jesus Cristo. Porque todos eles, a Bíblia diz que desde o mais velho até o menor, vai se retirar e vai deixar só a mulher e Jesus. Quando Jesus então dá essa resposta dizendo: qual de vocês que tiver sem pecado, atira a primeira pedra, a primeira coisa que Jesus faz é tirar o foco daquele povo, da mulher, e fazer eles olhar para eles mesmos. Porque é muito fácil nós olharmos para a vida do nosso irmão. É muito fácil nós olhar para a vida daquele que está do nosso lado. É muito fácil a gente enxergar os problemas que estão na vida do nosso irmão. Mas o que Jesus quer, através da graça, é fazer com que eu e você olhe para os nossos problemas, olhe para o meu pecado, olhe para aquilo que me impede de ter uma vida melhor, uma comunhão melhor, uma intimidade maior com Deus. E muitas das vezes nós ficamos perdendo tanto tempo com pecado de pessoas, com problema das pessoas, enquanto muitas das vezes nós também precisamos olhar um pouco para o nosso interior. Quando Jesus diz: atira a primeira pedra se você não tem pecado, o foco é desviado. Tira o olho da mulher e começa a olhar para eles mesmos. Reconhecendo que nenhum deles eram perfeitos, o que restava a ver eles agora é se retirar e ir embora. E é aí que entra agora a questão do negócio. Porque se eles reconhecessem que eles eram pecadores e permanecessem, todos eles iam receber o livramento do pecado e da condenação. A diferença é que eles vão condenar a mulher, querer julgar a mulher. E quando Jesus diz: se vocês não têm pecado, atira a primeira pedra, eles vão embora. É aí que eles perdem o privilégio de desfrutar da graça. Porque se eles olhassem para eles, reconhecessem também: nós somos pecadores, então nós vamos permanecer. Se eu tiver que ir embora, todo mundo vai. Eu não vou deixar a mulher sozinha. Se a mulher fica, eu fico também. Todos eles iam receber a graça de Jesus Cristo. E eu receber o privilégio de saber que Jesus Cristo não tem poder só para salvar, mas tem poder também para perdoar os pecados. E essa mulher, nós conhecemos um texto bem conhecido. Quantas das vezes nós ouvimos tantas mensagens. E nós vamos meditar aqui algumas coisas nesse texto que mostra a diferença entre a lei e a graça. Por que que Jesus vem vivendo a lei, não consegue fazer com que as pessoas conseguissem olhar para ele
e entender de que a lei estava sendo cumprida nele. Por causa da tradição, por causa de muito conhecimento, as pessoas naquele tempo, os escribas, fariseus, conhecedores, não conseguiram olhar para Jesus Cristo e na simplicidade de Jesus Cristo, reconhecer que a maior de todas as profecias estava se cumprindo ali frente aos olhos dele. Por quê? Por causa da lei. A diferença é que a lei muitas das vezes nos impede de enxergar alguma coisa que a graça está prestes a nos revelar. E muitas das vezes nós ficamos presos na lei, ficamos com os olhos fechados por causa da lei, enquanto a graça está querendo abrir um leque, mostrando que é um novo tempo, mostrando que é tempo de receber coisas grandes. Quantas das vezes a lei nos impede de enxergar de que as promessas estão se cumprindo dia após dia nas nossas vidas. Mas quando nós abrimos os nossos olhos, nós começamos a olhar somente para a lei. Isso pode, aquilo não pode, isso é certo, aquilo não é certo, pode vestir assim, não pode vestir assim, o que pode fazer dentro da igreja, o que não pode fazer. É necessário você entender de que pela graça, a liberdade de um crente, ela tem limite. E todo conhecedor da palavra de Deus, ele sabe o seu limite. Todo conhecedor que zela pela palavra de Deus, que teve um encontro com Jesus Cristo, ele sabe o seu limite. Paulo vai dizer, todas as coisas me convêm, mas nem todas me são lícitas. Ou seja, quem vai revelar para você se você pode ou não é o Espírito. Porém, para que o Espírito te revele, você tem que ter sensibilidade, intimidade e estar debaixo da graça de Jesus Cristo. Porque senão você vai pela lei. Você vai deixar de viver a graça e vai pegar o caminho da lei novamente. Enquanto Jesus Cristo vem e nos dá um tempo de graça. Não existe lei, não existe graça sem lei. Toda vez que uma palavra de graça foi proferida por Jesus Cristo, logo após a palavra de graça, Jesus dava uma lei. O que eu aprendo? Que, segundo a história, a lei vem primeiro. Depois da lei veio a graça. Porém, quando Jesus entra em cena, ele muda tudo. Jesus agora traz primeiro a graça, porque é ela que nos purifica de todo o pecado, para depois ele dar a lei. Foi assim que aconteceu com a vida daquela mulher. Primeiro Jesus dá a graça. Olha, onde estão os teus acusadores? E a mulher, olha, não tem ninguém aqui. Então, se eles não te acusam, não te condenam, eu também não te condeno. Graça, não tem condenação para você. Não existe mais nenhuma condenação para você. Está perdoados os teus pecados. A graça veio primeiro. Porém, no tempo de Jesus Cristo, quando ele dá a graça, agora ele dá a lei. Vá e não peques mais. A diferença é isso, que muitas das vezes nós entramos na graça, as pessoas estão desfrutando da graça, mas não conseguem largar a vida de pecado. Porque não conseguem entrar pelo caminho da graça. Vive pensando entre lei e graça. Faço ou não faço? Pela lei, somente uma pessoa tinha direito de entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Pela graça, o véu foi rasgado. Todos têm o direito. Agora, o que interessa para mim e para você é quantas vezes por dia nós adentramos dentro do Santo dos Santos para desfrutar da graça de Deus e ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito. Para que Ele venha nos orientar o que é certo e o que é errado. Naquele tempo, se a alma pecasse, ela deveria morrer. Jesus então começa a exercer o seu ministério, porque se essa lei continuasse, não ia entrar ninguém no céu. Todo mundo pecava. Todo mundo ia ter direito à morte. Quando Deus, com seu plano de salvação, envia Jesus Cristo, envia com um propósito de resgatar não somente a minha vida e não somente a sua vida, mas de resgatar o mundo inteiro, porque a Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo inteiro, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresça, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. O amor de Deus não limita só na minha vida, ele vai além. Quando Deus me salva, quando Deus te salva, é com um propósito, com um intuito de através da minha vida, através da sua vida, nós conseguimos salvar outros. Conseguir fazer com que as pessoas desfrutam dessa graça. A Bíblia diz em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, porque a graça de Deus há se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus foi para todos.
Deus começa primeiro aqui falando de graça. Aí no versículo 12 agora ele vai falar sobre a lei. Por quê? Para que Deus manifestou essa graça? Para nos ensinar que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivemos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. Vem a graça primeiro, depois a lei. Para que vem a graça? Para me ensinar e ensinar você de que nós não temos mais comunhão com o pecado. Não podemos mais viver nas nossas concupiscências. É tempo de nós agora vivermos aquilo que o Espírito de Deus quer que eu e você viva. Segundo, a lei nos para, mas a graça de Deus ela veio para nos impulsionar a fazer alguma coisa. Quando nós ficamos limitados somente no conhecimento, somente pensando no que fazer, o que não fazer, se eu posso ou se eu não posso, enquanto a graça está dizendo que você pode, que você é capaz. Quantas das vezes nós ficamos olhando pessoas que têm chamada, que têm ministério, que Deus tem algo grande para fazer através da vida deles, mas eles ficam esperando um tempo, esperando, enquanto isso o tempo vai passar. Por quê? Ele começa a se limitar na lei. Porque a lei, muitas das vezes, a lei humana coloca limites para você fazer. Você tem que ter isso, você tem que fazer aquilo, você precisa disso. Enquanto a graça vem dizendo que Deus vai usar aquele que não é para confundir o que é, vai usar as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Então aquilo que era para nos impulsionar, muitas das vezes nós escoramos nela. Por quê? Porque ficar da graça é bom, a graça me cobre, a graça me guarda. Eu posso pecar hoje, vou ali, peço perdão a Deus, porque é graça. Posso fazer o que eu bem quiser, porque a graça. E tantas coisas que nós estamos carecas de saber, as pessoas estão carecas de saber, que a Bíblia diz é sim ou é não, pode ou não pode, eles sabem que eles não podem, mas é graça. E acham que a graça de Deus veio para somente cobrir o nosso pecado. Quando Jesus está dizendo sobre cobrir, Jesus não está falando de esconder, Jesus está falando de apagar, para que Satanás não venha te condenar. E o que a graça era para fazer para mim e para você nos impulsionar, sabe o que Deus disse para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. E Paulo com essa graça sozinho, percorreu um continente inteiro fazendo grandes coisas. Um dos maiores pregadores de todos os tempos. Um dos maiores homens do Novo Testamento após Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque entendeu que a graça era suficiente. E olha que Paulo tinha conhecimento. Paulo tinha dupla cidadania, Paulo sabia falar mais de um idioma, tudo aquilo que a lei muitas das vezes exige, para que eu e você seja reconhecido como um grande homem de Deus, como uma grande mulher de Deus, a graça de Deus vem e fala, Paulo, somente a graça. E Paulo muitas das vezes vai dizer, quando eu vim ter com vocês, eu não vim com conhecimento humano não. O que eu recebi, eu não recebi da parte de homem algum, foi a graça. Foi a graça de Deus que me deu, foi a graça de Deus que me revelou. E através da vida de Paulo nós descobrimos para que vale a graça. Muitas das vezes para nos impulsionar a fazer alguma coisa em prol dessa graça. E muitas das vezes nós estamos escorados nessa graça. A outra coisa que eu aprendo, a lei ainda existe. Mas para aqueles que são carnais. Porque para os espirituais a graça apaga toda e qualquer condenação. Se você é um crente espiritual, a graça de Deus está fervendo na sua vida. Mas se você é um crente carnal, cuidado que ainda tem lei para você. Mas Jesus não cumpriu toda a lei? Cumpriu. Mas através da graça ele deu mais lei para mim e para você. As maiores leis foi resumida em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É fácil? É. Pronunciar que ama a Deus sobre todas as coisas. É fácil falar que ama o irmão como a nós mesmos? É. Difícil é provar. Amar a Deus sobre todas as coisas é quando o seu patrão, mesmo sabendo que você corre o risco de perder o emprego, ligar para você no dia de culto e falar, vem trabalhar que eu preciso de você. Se você ama Deus sobre todas as coisas, você fala, pode me mandar embora, mas eu tenho um compromisso com Deus. Eu amo Ele sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é você renunciar às suas vontades para fazer a vontade de Deus. Quando a Bíblia diz amar a Deus sobre todas, é sobre todas, não é sobre algumas coisas, sobre aquilo que cabe a mim amar a Deus, sobre aquilo que é mais fácil eu amar a Deus, não. A graça de Deus, quando ela vem e resume a lei em 2 mandamentos, nós descobrimos que ainda há lei. Romanos capítulo 8,
nós vamos descobrir que a lei é para o carnal. Ainda existe lei, mas a graça é para o crente espiritual. O versículo 1 diz assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Graça. Nenhuma condenação. Não há mais. Foi apagada tudo. Aí, como Jesus agora vem, traz a graça primeiro para depois dar a lei, e ele diz que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque se você anda segundo a carne, ainda tem a condenação, ainda tem a acusação, e cuidado. Cuidado. A lei, ela veio para colocar limites na minha vida e na sua vida. A graça veio para quebrar. Quando você lê lá sobre os frutos do Espírito, Paulo termina dizendo: contra essas coisas não há lei. Ou seja, não tem limite. Pela graça eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pela graça eu posso receber tudo aquilo que é direito meu por herança, porque Jesus Cristo já conquistou lá na cruz do Calvário. Pela graça eu posso receber tudo que foi pregado pela pastora Carol aqui nesta noite. Pela graça, porque pela carne sem chance, condenação. Sem chance. E o que a graça nos ensina é que devemos andar em espírito. E ele continua dizendo no versículo 2: porque a lei do espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Quando os fariseus pegam aquela mulher no tempo da lei e levam eles até Jesus Cristo e denunciam o pecado daquela mulher, o objetivo deles era que aquela mulher fosse morta por apedrejamento. No tempo da graça, quando uma pessoa vem e denuncia um pecado, não é para a morte, é para a vida. E quantas das vezes as pessoas ficam: não pode falar, não pode isso, não pode. Pode, porque nós fomos chamados não para aborrecer somente o nosso irmão, mas para aborrecer o pecado, para denunciar o pecado. Porque quando uma pessoa que está em espírito levanta e denuncia algum tipo de pecado, ele não está querendo a morte, ele está querendo a vida. Na lei era para a morte, na graça, quando nós denunciamos um pecado, é para a vida. Para que aquela pessoa não venha morrer, para que aquela pessoa venha viver e não venha cair nas garras de Satanás. E ele continua dizendo no versículo 3: porquanto o que era impossível, a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ainda existe condenação. Não é pelo fato de estarmos no tempo da graça que devemos fazer vista grossa em muitas coisas, não. Ainda existe condenação. Não adianta nós queremos pegar esse texto. O que esse texto dá base para mim e para você é não julgar. Sabe o que é julgar? É você dar a sentença final. Agora, denunciar pecado, irmão, não é julgar. Denunciar, chegar, olha, não é sair com boca aberta contando para todo mundo, não. Isso é espírito de fofoca. É chamar o pastor. Falar: pastor, está acontecendo assim, assim e assado. Se você quer ter vida, começa a apontar o pecado e denunciar. Porque a graça de Deus ainda está aí para purificar e poder fazer alguma coisa enquanto é tempo. Nós não fomos chamados para acoitar, pegar pecado e esconder debaixo do terno, debaixo do tapete, onde ninguém está vendo, não. Se é pecado, ainda é pecado. Porque enquanto muitas das vezes fazemos vista grossa, as pessoas correm o risco de morrer. E se morrer em pecado, aí a condenação é certa. É certa. E a culpa muitas das vezes vai ser nossa, porque ocultamos, escondemos. Quando os escribas e fariseus fazem aquilo, eles fazem a coisa certa. Pega a mulher no ato de adultério, flagrante, eles poderiam esconder. Falar: deixa para lá, ninguém tem nada a ver com a vida dessa mulher, larga. Não, eles pegam ela e levam até Jesus. É isso que nós estamos precisando fazer. Muitas das vezes, trazer os pecados para que eles venham à tona e sejam libertos em nome de Jesus Cristo. Versículo 4: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A graça só tem valor na vida daquele que anda segundo o Espírito. A lei diz: a alma que pecar, essa morrerá. Na graça, a alma que quiser viver, essa deve morrer. A lei é ao contrário. Se você quer viver, não peca. Porém, na graça, Jesus disse que se você quiser viver, aí você tem que morrer. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Aquele que quiser ter uma nova vida com Deus,
ele precisa morrer em Cristo. Ele precisa pegar a alma dele, levar aos pés de Jesus Cristo e dizer: a minha alma está pecando, eu quero apedrejar ela. O que é isso, pastor, que o senhor quer dizer com isso? Vamos meditar em algumas coisas que pedra simbolizava e as utilidades dela. Pelo menos duas utilidades aqui mais conhecidas que tinha pedra na Bíblia no tempo da lei. Primeiro, edificar altares. Toda vez que ia se oferecer algum sacrifício a Deus, pegavam pedras, edificavam altares para oferecer sacrifício a Deus. Aquelas pedras simbolizavam a presença de Deus, ou seja, Deus estava presente para consumir o sacrifício. Uma das coisas que era utilizada. Segunda coisa, para fazer a execução, ou seja, para fazer com que a lei tivesse valia. O próprio Moisés vai fazer de pedras que muitas das vezes usavam para fazer altares. Pedras também eram usadas para tirar vidas, para que a lei tivesse valor, para fazer, exercer a lei. Isso no Velho Testamento. Quando chega no Novo Testamento, tempo de graça, Jesus disse que ele é a principal pedra, a pedra angular, a rocha eterna, a rocha viva. E é aqui que eu começo a entender de que eu tenho que pegar a minha alma, levar ela aos pés de Jesus Cristo e dizer: apedreja. Porque a pedra que era usada no Velho Testamento para a morte, no tempo da graça, a pedra que é Jesus Cristo, ele veio para dar vida. Jesus disse que veio para dar vida e vida em abundância. Então, quando eu pego a minha alma, levo ela até Jesus Cristo, dizendo: apedreja ela, Jesus Cristo, eu vou conseguir viver. Eu vou conseguir receber mais de Deus. Eu vou conseguir ver o nome de Deus sendo glorificado e exaltado na minha vida. Nós estamos no tempo da graça. E é tempo de nós começarmos a produzir vidas. Muitas das vezes nós estamos produzindo mais morte do que vidas. Tempo da graça é tempo de nós entendermos de que algo grande está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Por quê? Por causa da graça. Eu merecia? Não. Você merecia? Não. Mas a graça de Deus te fez merecedor. Tudo que a pastora Carol pregou aqui nesta noite, eu fiquei impactado. Eu falei: meu Deus, quantas das vezes esta tarde eu estava conversando com o Ed Jorge, falava com ele sobre isso. Falava: minha oração, Ed Jorge, é para que Deus prepare a minha carne para receber aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Porque vai ser espiritual, mas vai se materializar na carne. A minha oração não é para Deus me encher mais. A minha oração é para Deus me preparar para as consequências que virão através daquilo que eu vou receber. Porque muitas das vezes nós não estamos preparados. Quantas das vezes nós pregamos uma mensagem e por o fato de alguém não gostar, nós ficamos chateados. E desde quando que Jesus vai levantar alguém para agradar a todos? Sempre que você procurar na Bíblia, as pessoas que foram usadas por Deus, eles levaram a alma dele até Jesus Cristo, mataram ela, ao ponto do próprio Paulo dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que tenho que fazer, eu vou fazer. Eu me gastarei e me deixarei ser gastado por amor do Evangelho de Jesus Cristo. Vou continuar pregando sem parar, sem cansar. Se é certo, se é errado, é errado. Então o que eu aprendo? Pega a nossa alma. Porque ela, como diz o pastor Iel, que berra, ou alminha manhosa. Pega ela, leva aos pés de Jesus Cristo e apedreja ela. Porque essa pedra vai nos dar vida. Essa pedra agora na graça simboliza Jesus Cristo. Pega a sua alma, coloca ela aos pés da cruz de Jesus Cristo e fala: Jesus, mata para que eu possa viver. Mata para que nada mais venha me abater, nada mais venha me desanimar, nada mais venha parar. Abra os meus olhos para me ver além de tudo que eu tenho visto. Abra os meus ouvidos para ouvir além de tudo aquilo que vem. O que Deus quer é nos preparar no tempo da graça para receber a maior de todas as coisas que já aconteceram sobre a face da terra. Mas para isso, eu preciso apedrejar a minha alma em Cristo Jesus. Eu preciso levar ela até aos pés de Jesus Cristo e dizer: Jesus, mata a minha alma. Mata as minhas vontades. Mata as minhas paixões, os meus desejos. Pegar os meus sonhos e colocar: tá aí, Jesus, nas tuas mãos.
te ofereço como sacrifício tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu planejo, tudo aquilo que eu sonho, para que eu possa viver. Porque é tempo de Deus fazer grandes coisas sobre a face da terra, mas nós precisamos entender de que a graça é para nos impulsionar a fazer algo e não somente estacionar debaixo desta graça. Porque pela graça nós podemos tudo. Posso ficar em casa dia de culto, posso não evangelizar, posso estar num ambiente cheio de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e eu fechar a minha boca. Pela graça eu posso fazer o que eu bem quiser e bem me entender. Mas nós precisamos entender que se a graça está sobre mim, está sobre ti, nós não conseguimos ficar parados. Ela nos impulsiona a fazer alguma coisa. Paulo talvez foi um dos maiores pregadores, porque conseguiu abrir esse leque do que era graça. Conseguiu trazer as maiores de todas as revelações sobre graça. E quanto mais ele descobria, quanto mais ele aprofundava, quanto mais ele recebia essa graça de Deus, mais longe ele ia. Além de todas as suas expectativas ele ia. Por quê? Por causa da graça. Porque ele consegue abrir um leque num tempo em que se falava tanto de lei. Paulo resolve agora fechar o ouvido e os olhos para a lei e abrir os ouvidos e os olhos para a graça. E aquilo agora começa a impulsionar ele a ir além. Você está no tempo da graça? Então vá além. Vamos além. Vamos dar um passo de fé e falar: Deus, a partir de hoje eu quero ser diferente. A partir desse 24 horas, muda a minha vida. Vamos começar a orar pedindo: Deus, muda a minha vida, porque enquanto a minha vida não for transformada, não adianta eu clamar para transformar a vida dos outros, porque eu quero, Deus, que o Senhor faça comigo aquilo que o Senhor fez com os fariseus. Faça eu olhar para mim mesmo. Faça eu olhar para dentro de mim, enxergar as minhas falhas, os meus pecados, as minhas dificuldades, aquilo que me impede de receber o que Deus tem para mim. Porque eu tenho certeza de que todos aqui, Deus tem coisas grandes, especiais, coisas valorosas para fazer através da minha e da sua vida. Mas todos nós temos problemas, temos limitações e precisamos fazer como aqueles fariseus talvez, olhar para nós mesmos e largar. Render, baixar as armas, falar: Deus, o problema sou eu, muda a minha vida, porque se a minha vida estiver transformada, eu consigo transformar a vida do próximo. Para de olhar para o irmão, para de olhar para aquele que está do seu lado. Pastor, eu não vou amar. Não, vai amar, vai ajudar, e amar como a você mesmo, mas não tente querer achar que somos superiores ou melhores. Não, nós somos todos iguais. A diferença é que uns conseguem entrar debaixo dessa graça e fica doido. Porque quando a graça de Deus pega, a pessoa enlouquece. Ele não consegue ficar normal. Por quê? Porque ele descobre o valor. Ele sabe quanto vale. Ele sabe o que Deus quer dele. Por que as pessoas que muitas das vezes entram mais nessa graça começam a fazer loucuras ao ponto das pessoas não conseguirem entender? Por quê? Porque ele está entendendo que a graça está abrindo os ouvidos dele para ouvir o que Deus está pedindo e oferecer aquilo que Deus quer. Quando Deus fala com Abraão: Abraão, pega o teu único filho, a Isaac, a quem tu amas. Deus sabia que Abraão tinha 2. Deus sabia que Ismael já havia nascido. Abraão também sabia que ele tinha 2 filhos. Por que o próprio Deus vai falar: pega o teu único? Deus rejeitou então? Só pelo fato de não ser o filho da promessa, não tinha direito a nada, ao ponto até de Deus esquecer dele? Não, Deus não esquece de ninguém. Porém, Deus sabia o que estava no coração e pediu a Abraão aquilo que estava no coração. E para ele obedecer, ele teve que ter sensibilidade, intimidade. Aqui eu vejo que Abraão estava recebendo graça no tempo da lei. Porque só faz esse tipo de loucura aquele que está na graça. Porque se Abraão fosse olhar para a lei: Deus, o Senhor não aceita sacrifício humano, eu não posso fazer isso, eu não posso matar o meu filho, eu não posso oferecer o meu filho, o Senhor me deu e agora o Senhor quer tomar. Não. Mas ele abre os ouvidos e vai até o ponto final. Arma o altar, arruma a lenha, pega o cutelo, até o ponto de ouvir a voz de Deus dizendo: não faça isso. E uma das coisas que eu aprendo no tempo da graça: cuidado para oferecer sacrifício que Deus não está te pedindo. Devemos oferecer o que Deus está querendo.
e não aquilo que nós queremos oferecer. Porque Deus sabe que todas as vezes que nós entramos na presença de Deus, existe alguma coisa em mim, existe alguma coisa em você que Ele quer que você sacrifica. Mas muitas das vezes nós amamos tanto que seguramos e tentamos engalobar a Deus. Vamos dar outro sacrifício, vamos oferecer outra oferta, vamos oferecer outro tipo de sacrifício para Deus, enquanto nós sabemos que a única coisa que Deus está querendo é o que Paulo diz: oferecei as vossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para quê? Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E muitas das vezes nós viemos, tempo da graça, entramos dentro do templo, oferecemos tanto sacrifício, mas a nossa alma, o nosso corpo, nós voltamos com ele para casa intactos. Viemos para um 24 horas e voltamos com o nosso corpinho intacto. Por quê? É difícil colocar o nosso próprio corpo como sacrifício. Aí Paulo vem revelando toda a graça e consegue descobrir que o maior sacrifício que agrada a Deus é eu poder chegar e falar: Deus, eu posso comer, mas eu não vou comer. Deus, eu posso fazer, não é pecado, mas eu não vou fazer. Deus, eu posso pegar, não é pecado se eu pegar, ninguém vai me condenar se eu pegar, eu não vou tomar disciplina se eu pegar, porque não é errado, mas eu não pego. Eu vou, Deus, posso ir? Pode. É pecado? Não, de jeito nenhum. Vai para o inferno se você for? De jeito nenhum. Mas o que Deus está querendo é o seu corpo como sacrifício. Aí você fala: pela graça, Deus, eu não vou. Eu não vou. Por que você não vai? Está todo mundo indo. Porque a graça de Deus pediu para mim ficar. A graça de Deus falou que eu devo ficar um pouquinho mais e eu vou ficar. Eu não vou. É isso que a graça de Deus veio fazer comigo e com você. Não para cobrir os nossos pecados, nos parar, fazer nós ficarmos estacionados debaixo da graça de Deus e ainda usar a graça de Deus para cobrir os nossos pecados, dizendo: eu posso todas as coisas porque é tempo da graça. Nessa noite, oferece o sacrifício que Deus quer, as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que a pastora Carol pregou é a pura realidade. Nós não queremos pagar preço, nós não queremos sacrificar. Quando jejuamos talvez 1, 2 vezes por semana e acha que está bom. Se fizermos mais de 2 cultos na semana, achamos que é hora extra para Deus. A maior dificuldade é você conseguir fazer mais de um culto na semana. Por quê? Já está limitado, é quarta e domingo, quinta e domingo e não pode mais. Os outros dias eu tenho as minhas obrigações, eu tenho os meus afazeres. Tudo bem, faça, mas o que a graça de Deus quer fazer com você é te impulsionar um pouquinho mais, a dar um passinho a mais para Deus. Sabe por que você está aqui hoje? Por causa da graça. A graça de Deus te trouxe aqui. Talvez a lei humana ia dizer para você: você está cansado, você não pode, você tem o que fazer amanhã, você trabalhou o dia inteiro hoje, mas você conseguiu ouvir a graça de Deus, falou: não, eu vou ficar 24 horas na presença de Deus. É mais ou menos isso que Deus está querendo. E é daqui para maior. É daqui para coisas bem maiores e melhores. Se nós começarmos a pegar este 24 horas e falar assim: Deus, esse 24 horas não vai ficar limitado somente dentro do templo uma vez por ano, não. Eu vou fazer na minha casa, eu vou me trancar um dia inteiro na tua presença, só lendo Bíblia, só ouvindo louvores, só meditando na tua palavra. Vou desligar telefone, se alguém me procurar, eu não estou para ninguém, não quero saber de ninguém. Pega o seu telefone, deixa bem longe e se tranca. Faz o seu 24 horas para Deus. O que Deus está querendo é que alguém provoque Ele. O que Deus está querendo é que alguém comece a fazer prova dele, porque Ele nos dá esse privilégio, pela graça, de fazer prova dele e saber que Ele é Deus. Quero que você se coloque de pé nesta noite. Fica até difícil da gente falar, porque é tanta coisa que foi falada, mas Deus ainda tem mais para falar e vai continuar falando. Deus conhece a minha vida e a sua vida. Sabe você que não pode pregar? Você que não sabe? Você que não pode cantar porque não sabe? Você que não pode evangelizar porque tem vergonha? Tem a notícia para te dar: é você que Deus quer usar. Porque se Deus usar alguém que sabe, a glória vai ser do homem. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que está difícil. Os obreiros, irmãos, se eles não pegar no microfone, fica bicudo.
formamos uma geração de obreiros de púlpito, porque estamos acostumados a ver homens sendo usados por Deus e sendo glamurosos, adquirindo fama, uma boa vida, só andar pregando quem não quer, e isso está fazendo com que o povo coloque o olhar, principalmente os obreiros, somente no microfone e no púlpito, enquanto a igreja foi chamada para fora e não para dentro. Não é pelo fato de Deus ter alguns pregadores que andam por aí pregando que todo mundo tem que ser igual a ele, não. Se todo mundo ficar em cima do púlpito com o microfone na mão, quem vai para fora? E a graça de Deus está aí, querendo nos impulsionar. Vai você que não é, vai você que não pode, porque se eu fizer na sua vida, o meu nome vai ser glorificado, porque as pessoas vão olhar e falar, não, é só pela graça. Moabe, só pela graça. Olha a vida do Moabe, não, Deus está fazendo aquilo na vida do Moabe, só pela graça. Aí é fácil. Quando Deus está fazendo, nós ficamos admirando. Mas vai acompanhar, vai pagar preço. Observa as renúncias, observa o preço que paga para poder receber. E a graça de Deus é justamente isso. Ela vem, nos cobre, nos prepara, apaga toda condenação e nos fortalece para receber as leis que agora vai vir sobre as nossas vidas. Não mais as leis do Velho Testamento, mas a lei de que ainda temos que renunciar a nós mesmos, negar a nós mesmos, matar os nossos sonhos, os nossos desejos, levar ele ao pé da cruz e dizer, Deus, não vivo mais eu, mas eu quero que o Senhor viva em mim. Não quero mais fazer as minhas vontades, quero fazer as tuas vontades. Por isso que a graça de Deus está sobre nós, para criar uma proteção, para que eu e você possamos fechar os olhos para este mundo. Tem um hino que diz, se estou vivo com Cristo, as paixões não me atraem mais. Se eu estou crucificado com Cristo, esse mundo não me atrai mais. Não tem mais graça, não tem mais. E o nosso desejo é de fazer logo o que tem que ser feito para Jesus nos tirar, porque essa terra não tem mais graça. Difícil, tempos difíceis, cumprindo a palavra de Deus, últimos dias, tempos trabalhosos, mas ainda é tempo de nós recebermos as maiores revelações, de fazermos as maiores obras que Jesus disse que nós íamos fazer, pela graça, porque ninguém tem direito, ninguém podia, mas a graça de Deus nos deu o direito. E pela palavra de Deus, pela graça de Deus, eu posso, só preciso pagar um pouco mais de preço. Só preciso renunciar a mim mesmo. Abrir mão de muita coisa que muitas das vezes para mim é prioridade. No lugar delas, fazer como Abraão. Pega Isaac, que tinha um lugar garantido no coração, e leva ele até o lugar de sacrifício. Deus não quer matar os seus sonhos. Deus não quer matar aquilo que você quer, aquilo que está no teu coração, não. Deus só quer tirar do teu coração aquilo que toma o lugar que é dele. Porque quando Deus estiver 100% no teu coração, Deus pode te dar tudo que você não se corrompe. Você vai continuar fiel. Nós vamos orar nesta noite. Eu queria que somente você que quer oferecer um sacrifício para Deus, mas você vai fazer um voto aqui com Deus e vai cumprir. Quero orar só por você que vai começar a oferecer a sua vida mais como sacrifício para Deus. Já ora 1 hora, pastor. Ora 1h30. Pastor, tem tanto tempo que eu estou orando 1 hora. Ora mais um pouquinho. Acelera o processo. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Você que vai tomar a atitude de oferecer agora a sua vida. Não ofereça sacrifício que Deus não está te pedindo. Ofereça aquilo que Deus te pede. Ofereça a sua vida para Deus. Pastor, eu já sou crente, não estou fazendo apelo. Estou desafiando você a aproveitar o tempo da graça e entrar no Santo dos Santos e ver a glória de Deus, ouvir a voz de Deus, receber revelações de Deus, receber unção de Deus, receber a autoridade de Deus, para que possamos ir além e fazer muito mais de tudo que nós temos feito até aqui. Está pouco. Quantas almas nós ganhamos para Jesus, quantos milagres foi realizado através das nossas vidas. Está pouco.
E se nós perguntarmos hoje, não somente na minha igreja e aqui, em todas as igrejas, levanta a mão só quem é obreiro. Pela quantidade de obreiro, irmãos, era para estar lotado de almas as igrejas. Mas eu quero que você ofereça a sua vida. Deixa Deus te usar, não somente aqui dentro, mas fora. Deixa Deus nos usar, não somente quando estivermos com o microfone na mão. Se possível for, vamos comprar um microfone e andar com ele pelas ruas, dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus pode, e começar a testemunhar tudo que nós estamos vivendo aqui na presença de Deus. As pessoas do mundo chegam, olha, eu fui numa festa, aconteceu isso, a festa bombou, e nós viemos na igreja, somos cheios do Espírito Santo, a presença de Deus nos toma, e ao invés de nós testemunhar, nós calamos, guardamos para nós. Vamos começar a bradar lá fora também. Olha, você pode até ter ido, mas eu fui num culto ontem, passei 24 horas na presença de Deus. Você tinha que ver, era batismo com o Espírito Santo, era gente caindo para um lado, gente caindo para o outro, a glória de Deus descendo. Você vai ver que a pessoa vai regalar um oi, mas que negócio é esse de glória? Isso funciona. Conheço uma pessoa que aceitou Jesus por isso. De tanto ouvir, olha, o culto estava uma benção, a glória de Deus, e eu falei em línguas e a pessoa foi ficando curiosa, mas que negócio é esse? Esse camarada é doido. Vai um dia lá na igreja para você ver. Entrou e nunca mais saiu. Feche os teus olhos e ofereça aí agora a sua vida. Faz um voto com Deus aí agora, de que você vai ir além. Você vai orar mais, vai ler mais, vai sacrificar um pouco mais para receber tudo quanto Deus tem na sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, ó Pai, nesta manhã, mais uma vez, ó Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, porque o Senhor está e vai permanecer neste lugar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós agora pegamos a nossa alma e trazemos ela a Ti, ó Jesus. Pai, cuida dos nossos desejos carnais, cuida das nossas emoções, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós precisamos, ó Deus, entender de que é tempo de nós recebermos mais do Senhor. Mas para isso, Deus, nós precisamos entregar mais de nós. Nós sabemos, ó Deus, que se quisermos, ó Deus, receber alguma coisa aí de cima, nós temos que oferecer as nossas vidas aqui embaixo. Porque quando o Senhor quis escolher almas, ó Deus, quando o Senhor quis trazer de volta aquilo que mais tem valor sobre a face da terra, o Senhor sacrificou o teu único filho para receber as nossas vidas de volta ao Senhor. E se nós queremos receber as coisas valorosas que tem aí no céu sobre as nossas vidas, precisamos sacrificar as nossas vidas aqui embaixo, para que possamos receber tudo quanto o Senhor tem para nós. Pai, nós oferecemos as nossas vidas a Ti. Pai, em nome de Jesus Cristo, que esse 24 horas não possa ser somente uma vez por ano, mas que possamos ter o nosso 24 horas. Possamos tirar um dia na Tua presença, meditando na Tua palavra, ouvindo a Tua voz, orando, jejuando, preparando as nossas vidas para receber aquilo que o Senhor tem. Porque como foi pregado, o Senhor quer nos dar, o Senhor tem grandes coisas para nos dar. Mas se o Senhor nos dar agora é perigoso nós morrermos porque não estamos preparados. Mas nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, segura nas nossas mãos, Deus. Segura nas nossas mãos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. O Senhor pode, porque nós damos ao Senhor a liberdade para fazer isso. Apaga do nosso coração todo desejo carnal, tudo que nos impede, ó Deus, de receber mais e mais da Tua presença sobre as nossas vidas. Nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos e Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus possa abençoar a sua vida. Volta ao microfone. Se você quer Pentecoste, o hábito está vindo aí. Aleluia. Meu Deus, hein? Que gostoso, hein, irmão? Já quase